Bem-vindos ao seu almanaque virtual de Faroeste Steampunk com seu anfitrião Luiz. E hoje falaremos sobre o grande clássico O Regresso, que deu simplesmente o Oscar para Leonardo DiCaprio. Um filme no qual podemos falar de duas coisas interessantes, que um é a história e o dois, o ator. Sobre a história especificamente, né, ela é baseada num relato real, né, feito no século XIX, sobre um caçador de peles da região que pega e sobrevive após ser largado pelos companheiros que achavam que ele tinha morrido de verdade, né? Por causa que ele tinha sofrido um ataque de um urso. Então ele tem que pegar e sobreviver a todo o processo de ter todos aqueles danos físicos, além de todos os problemas climáticos de estar no meio da floresta, né? Inclusive, né, ele faz parte de um gênero do Velho Oeste, né? Que é o chamado Wild West mesmo, né? Que é aquele oeste realmente selvagem, isto é, a questões climáticas e de criaturas que viviam naquela região ainda selvagem, né? Pouco explorada dos Estados Unidos, né? Inclusive, né, ele teve um filme já nos anos 70, né, que chegou a ser lançado pela Versátil, cujo nome é Fúria Selvagem, né, e que já falava justamente dessa história, né. E a questão, né, nesse novo do Leonardo DiCaprio, temos tanto a questão do processo de sobrevivência, quanto o fato de que falamos um pouco sobre a questão política nos Estados Unidos, da questão da guerra comercial que existiu entre os diversos caçadores de pele da região. Uma coisa tão complexa que, inclusive, temos um seriado no Netflix, que é considerado o Game of Thrones do Velho Oeste, que chama justamente Frontier, que passa na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, e fala justamente do duelo entre as diversas empresas que queriam dominar o comércio de pele da região, que era extremamente lucrativo, né? Agora, sobre o autor, ele começou primeiro em filmes comerciais, né? Sendo que após ele entrar no mercado cinematográfico, o grande filme que alavancou a carreira dele foi justamente o Titanic, do James Cameron, né? Inclusive mostrando essa tendência meio que fazer filmes de época, né? Apesar de um dos melhores filmes do Leonardo DiCaprio ser justamente o A Origem, que é uma ficção científica fantástica, né? Mas realmente, ele faz muitos filmes de época, sendo que ele já tinha feito 2 filmes na época do Velho Oeste antes de pegar e chegar a fazer O Regresso. O primeiro deles, Gangues de Nova York, onde temos a questão do espaço urbano durante o século XIX nos Estados Unidos, né, e mostrando, né, justamente a questão da onda de violência em espaços urbanos, onde você tem crescimento extremamente absurdo da população com várias etnias lá dentro, né, sem nenhum controle, né, até você finalmente ter um controle de forma extremamente dramática da situação. Bem, pelo menos mostrando que existe sim forma de você pegar, controlar esses surtos explosivos de violência e fazer com que as coisas comecem a funcionar. Tanto que Nova York é uma das capitais comerciais do planeta atualmente, né? Em segundo lugar, temos Django Livre, que é justamente um filme do Tarantino, e que, se vocês quiserem, temos na nossa lista embaixo, falando sobre os vários filmes de Django que já foram produzidos. Tanto o primeiro Django, que pegou e deu origem a essa onda, quanto um dos filmes de Faroeste Spaghetti que foram feitos com esse nome, né? E que o Tarantino resolveu pegar e fazer o próprio filme dele. No caso, pegando, né, e falando sobre a questão racial nos Estados Unidos na época do oeste americano, né, no qual tínhamos, inclusive, essa questão, né, da escravidão dominando no sul dos Estados Unidos, né, enquanto tínhamos um norte industrial, né. Então temos todo o problema da escravidão dos Estados Unidos sendo detalhado, né, no Django Livre, né. Então, né, esse filme que pegou, levou o grande Oscar, e é um filme muito interessante de se ver, né, tanto pela história, né, quanto pra você pegar e saber tanto aquilo que realmente passava nos Estados Unidos naquela época, que é uma coisa extremamente interessante, né? Lembrando que o filme, ele é uma adaptação e uma romancização, né? Então, né, nós temos não simplesmente aquilo exatamente que aconteceu, mas falando dentro de uma história fictícia, aqui como eram os Estados Unidos daquela época e o que aconteceu, e com base, inclusive, nos relatos desse caçador de peles que sobreviveu a esse ataque do urso, né? Então, se vocês quiserem saber mais, entre no nosso canal, entre na nossa lista de Velho Oeste, gente, e se quiserem entrar em contato mais direto conosco, entrem através do direct do Instagram. Então, até mais, galera!